aí a explicação de Mendel, como mostra aqui no material, né? Ele fala exatamente sobre isso e é onde ele determinou a primeira lei de Mendel, gente. Cada caráter ou característica, né, é definido por um par de fatores que hoje nós chamamos de genes, né? Hoje a linguagem são genes que se separam quando um gameta é formado, indo um fator para cada gameta, sendo então um caráter puro. Ou seja, para determinar uma característica, cada indivíduo tem a sua carga duplicada. Mas quando vai se fornecer um gameta, só vai a metade da carga genética. Então, juntando a metade da carga genética do ser masculino com a do ser feminino, aí elas vão combinar e vai formar a próxima geração. Então, essa é a ideia básica da primeira lei de Mendel. E aí, claro, fazendo a interpretação, claro, nós sabemos que para formar os gametas envolvemos um processo chamado meiose, né? E a meiose, claro, produz células com apenas um cromossomo do par. E essas células, claro, ao se juntarem, ou seja, ao fazer a fecundação, forma o zigoto, que são células diploide, ou seja, a junção da carga genética. Então, se vocês observarem nessa figura, eu tenho um par de cromossomos, onde eu tenho, por exemplo, o Azão e tenho o Azinho aqui, né? Se vocês observarem, o Azinho, aqui ele vem um pouquinho, né? Tá diferente ele do que o Azão. Mas se vocês observarem, eles estão na mesma posição. Então, certamente, um veio do indivíduo paterno, outro materno. Então, claro, se for sair para formar gameta, ou sai o Azão no gameta, ou sai o Azinho. Então, é assim que é a análise. Tá certo? Então, observe que não pode sair os dois, apenas um. Bom, aí aqui veio falando, claro que quando a gente fala de características que são dominantes, né, geralmente no caso do experimento de Mendel, a semente era lisa. Enquanto o caráter recessivo, a semente era rugosa. Então isso aqui é só para lembrar para vocês que quando vai haver a determinação de uma característica dominante ou recessivo, vai depender do gene que vai determinar. Então, se for um gene dominante, ele determina a característica dominante. Se for o gene recessivo, ele determina a característica recessiva. Tá? E aí, fazendo uma análise aqui, por exemplo, baseado nessas informações, eu tenho aqui dois indivíduos heterozigotos, ou seja, a geração parental. Eles são Rzão, Rzinho. Então, por isso que eles são heterozigotos. Se eu for fazer o cruzamento deles, certo? Eu vou ter o quê? A formação de gametas. Então, eu sei que num par, aí vem aquela regrinha básica, gente. Metade da carga genética, um gene de cada par. Então, para o primeiro par, ou eu tenho o Rzão, ou eu tenho o Rzinho, porque não pode sair os dois. Como o outro indivíduo é semelhante ao primeiro, a determinação dos gametas será semelhante, ou o Rzão ou o Rzinho. E a partir daí, gente, eu vou usar o quadro de Punnett para determinar os gametas masculinos e femininos e determinar qual é a próxima geração. Então eu coloco os gametas masculinos de um lado e coloco os gametas femininos do outro, né? Aí, como eu falei para você, não importa necessariamente a posição, contanto que você determine, né, de um sexo de um lado, de outro sexo do outro. E aí, se eu juntar Rzão com Rzão, eu vou ter o quê? 2 Rzão. Esse indivíduo aqui, ele é homozigoto dominante, ou seja, os dois genes são iguais com genes dominantes. Já esse outro indivíduo aqui, ó, Rzão com Rzinho, eu tenho um indivíduo heterozigoto. Para esse outro indivíduo, ó, Rzão com Rzinho, eu tenho um outro Rzinho. E, por fim, juntando os dois genes recessivos, eu tenho Rzinho e Rzinho. E aí, determinando as proporções das manifestações. Quem tem o gene dominante, né, o Rzão, eu falei para vocês aqui no início que era determinante do aspecto liso.
né? E quem tem um Rzinho é o aspecto rugoso. Então, nesse caso, de cada 4 indivíduos, 3 possuem o Rzão, ou seja, o R maiúsculo, dominante. Então, vão ser o quê? Lisos. E apenas um vai ser o quê? Rugoso. Então, é uma proporção de 3 para 4, ou 75% dos indivíduos vão possuir o quê? Sementes lisas. E apenas 25% vai ser semente rugosa. Já a proporção de combinações é o seguinte: eu tenho um dominante, né, homozigoto ou homozigoto dominante, eu tenho 2 indivíduos heterozigotos, Rzão, Rzinho, e eu tenho também apenas uma combinação homozigoto recessivo. Então, isso aqui seria o quê? A proporção 1 para 2 para 1. Então, é assim que a gente determina as proporções. Lembrando, eu posso ter as proporções de combinação, eu posso ter as proporções de manifestação. Quando é as proporções de combinação, são essas aqui. Aqui está em fração, mas pode ser 1 para 2 para 1. Se for proporções de manifestação, 3 para 1. Tá certo? Já numa dominância incompleta, né? O que seria uma dominância incompleta, gente? Primeiro, você não pode descartar que há uma dominância. A questão da dominância incompleta é o seguinte: quando tem genes dominantes que têm interferência de outros, por exemplo, como excessivo, essa manifestação não sai exatamente igual à dominante, mas não fica recessivo. Tem uma pequena interferência, porque foge um pouquinho da regra básica. Então, como vocês podem visualizar aí no slide, nós temos algumas flores, e temos flores, né, de uma planta chamada Mirabilis jalapa, onde uma é vermelha, uma é branca e outras são rosas. Bom, o que é que tem a ver com isso? Geralmente a vermelha, né, ela é determinada por dominância, e a branca também. Aí que tá, eu tenho 2 genes diferentes, dominantes. Quem é que vai prevalecer? Nenhum vai conseguir inibir o outro. Pelo contrário, um vai interferir no outro e gerar uma nova manifestação. Então, fazendo cruzamentos desses indivíduos, eu vou ter, por exemplo, a determinação dos gametas, que aqui no caso, né, será um gameta que vem com V dominante e outro gameta que vem com B dominante. Fazendo essa combinação, pessoal, 100% dos indivíduos vão vir misturado, homozigoto, mas com os 2 genes dominantes. Vem o V e vem o B. Que isso dá uma combinação que vem essa flor meio rosada, meio púrpura, certo? Que aí determina a geração F1. E aí, fazendo cruzamento ou autocruzamento, né, como chamamos, de indivíduos dessa geração seguinte, eu vou ter indivíduos, por exemplo, que vão ter os seguintes gametas. Olha aí, um CV e um CB, que é a determinação do cruzamento, né, de um indivíduo rosa com outro indivíduo rosa. E aí, ó, se eu juntar um dominante com V e o outro dominante V, eu vou ter um indivíduo totalmente vermelho, assim como na geração parental. Se eu colocar, né, um vermelho desse com um branco, o que é que vai acontecer? Vai ficar um rosa. Mesma coisa com esse. Agora, quando é que eu vou ter uma flor novamente branca? Quando os 2 gametas, né, brancos se encontrarem. Por quê? Pois vai ficar igual à geração parental de início do experimento. E aí o resultado vai ser assim, né? A proporção. Quantos vão ter a cor vermelha nessa segunda geração? Apenas 1, né? Como vocês podem ver aqui, apenas 1 entre 4 plantas. Quantos vão ter a flor rosa? De 4 plantas vão ser a metade, ou seja, 50%. E quantos vão ter a flor branca? De 4 plantas, apenas 1, ou 25%. Então, isso aí, pessoal, é a proporção fenotípica, ou a proporção das manifestações. Ok? Já as genotípicas, basicamente seria isso.
vai ter um indivíduo homozigoto dominante só para a cor vermelha, tá? Só para a cor vermelha. Vai ter um dominante que é misturado, no caso, os rosas são 2, tá certo? Ó, 2 desse, um desse e um desse. Então, observe que a contagem é diferente. Existe também algumas regrinhas que a gente aplica a essa primeira lei de Mendel. A primeira delas é a regra da adição, ou também chamada regra do ou, tá? Quando dois eventos simultâneos se excluem. Ou seja, um pode interferir no outro excluindo, tá? Quando eles têm esses eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade que um vai atrapalhar o outro é quase certa. Então, uma situação, um problema aqui, como a gente vai ver no slide. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto, para determinar característica, ter uma criança do genótipo ou homozigoto dominante ou homozigoto recessivo? Observe que eu tenho a regra do ou aí sendo aplicada, ou seja, ou eu tenho essa ou eu tenho essa, ou seja, se eu tiver a primeira, eu excluo a segunda. Se eu tiver a segunda, eu excluo a primeira. Então, nesse caso, pessoal, pegando aqui o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, como foi sugerido na questão, eu preciso determinar os gametas. Como é que determina o gameta? Metade da carga genética, um gene de cada par. Então, o homem pode ter o gameta azão ou pode ter o gameta azinho. A mesma coisa aí da mulher, já que ela também é heterozigota, como sugere a questão. Ou ela é dominante ou ela é recessiva. A partir daí, eu utilizo o quadro de Punnett, tá? E aí coloco os gametas masculinos e femininos no quadro, tá? Lembrando que a posição não precisa ser exatamente essa, você só precisa determinar os gametas de um sexo de um lado, os gametas do sexo do outro. E aí é só fazer os cruzamentos. Azão com azão, fica 2 azão, fica um homozigoto dominante. Azão com azinho, fica o azão-azinho heterozigoto. Aqui é a mesma coisa. E aqui, por fim, eu tenho os dois genes recessivos. Então, pessoal, também tem uma fórmula que a gente utiliza, né? O resultado, ele vai ser proporcionalmente, né? A quantidade de eventos que eu estou buscando, ou análise, pela quantidade de eventos que pode acontecer. Então, por exemplo, se eu tiver esperando um indivíduo homozigoto dominante, então eu tenho essa expectativa. Então, é o evento que eu estou esperando, dividido pela quantidade de eventos que podem acontecer, que são 4 eventos. Já que aqui no quadro de Punnett, eu tenho 4 possibilidades. Então, se eu for pegar isso aí, é uma possibilidade para 4, ou 1/4 ou 25%. Então, a chance de vir um indivíduo homozigoto dominante é 25%. Mas eu também tenho que analisar a proporção para indivíduos homozigoto recessivo, que aí vem a mesma regra. Qual a expectativa de eu ter um indivíduo homozigoto recessivo? Né? Então, é 1/4, a mesma coisa. Então, eu vou ter também 25%. Só que agora eu tenho 2 proporções. Eu tenho a proporção de indivíduos homozigotos dominante e de homozigoto recessivo. Como a regra do ou, eu faço somar essas possibilidades. Então, para o casal, qual é a possibilidade de ele ter um filho? Azão-azão ou azinho-azinho? Então, eu somo a possibilidade de ter azão, que é 25%, mais de ter azinho-azinho, que é 25%. Então, 25% mais 25%, eu tenho o quê? 50%. Esse é o resultado final para o problema. Já também, gente, tem uma outra regrazinha que é aplicada com relação à primeira lei de Mendel. É a regra da multiplicação ou regra do E, tá? Que tem análise de 2 eventos independentes e que um não vai interferir na probabilidade do outro. Então, em vez de eu ou um ou outro, eu vou agregar as 2 manifestações. Então, eu já não vou mais somar, tá certo? E um problema para a gente analisar, baseado nisso, seria o seguinte, olhando aqui no slide. Qual a probabilidade de um casal novamente heterozigoto
para uma determinada característica, tem uma criança do genótipo azão-azão, que é um homozigoto dominante, e azão-azinho, ou seja, gente, ele não está ou um ou outro, e sim agregando, está te pedindo as duas possibilidades. Fazendo essa análise, o casal heterozigoto, aqui, ó, azão-azinho, a mulher também, porque é um casal, e aí eu vou determinar os gametas. O homem pode ter o azão ou o azinho, e a mulher pode ter o gameta dominante ou recessivo, ou seja, o azão ou o azinho. Determinou os gametas? Vamos para lá o quadro de Punnett, onde eu determino os gametas nas suas respectivas posições, masculino e feminino. E a partir daí eu já inicio os cruzamentos. Azão com azão, eu tenho o homozigoto. Azão com azinho, eu tenho o heterozigoto. Mesma coisa para esse. E por fim, o azinho com o azinho, eu tenho o recessivo. Utilizando a fórmula de novo, eu quero saber qual a possibilidade de ter um indivíduo homozigoto nessas 4 possibilidades. Então, possibilidade de ter um indivíduo homozigoto entre as 4 possibilidades. Colocando isso na fórmula, seria 1 sobre 4 ou 25%. E qual a possibilidade de ter um indivíduo heterozigoto? Então, eu faço a mesma análise. Qual a possibilidade de eu ter um indivíduo heterozigoto? Lembre-se que eles acontecem aqui, gente, ó, em dose dupla. Tem 2 heterozigotos. Então, em vez de 1, é 2. Sobre as 4 possibilidades. Então, fica 2 sobre 4 ou 1/2 ou 50%. Como aqui são possibilidades que não descartam uma outra, então eu vou aplicar a regra do E, ou multiplica. Então, eu vou multiplicar 25% por 50%, ou a fração 1/4 vezes 1/2, que vai dar 2 sobre 16, ou 1 sobre 8, ou mais especificamente 12,5%. Então, a resposta do problema seria: o casal heterozigoto pode ter uma criança azão-azão ou azão-azinho em 12,5%, já que tem 2 possibilidades e uma não descarta a outra. Bom, um outro problema aqui seria, né, um casal heterozigoto, ó, em uma determinada característica, qual a probabilidade de ter uma criança, né, com o genótipo homozigoto dominante? Pessoal, homozigoto dominante, lembrando, posso representar dessa forma, tá? Azão-azão. Homozigoto, letras iguais. Dominante, letras maiúsculas. Então, aqui, ó, os indivíduos heterozigotos, como sugere a questão, determina os gametas, para o homem, já que é heterozigoto, azão, azinho, para a mulher também, azão, azinho. Tem os gametas determinados, vamos para o quadro de Punnett. Coloco os gametas na posição respectiva, gametas masculinos, gametas femininos, e aí faço o cruzamento. Azão com azão, azão com azinho, azão com azinho e os 2 azinhos. Tá certo? Bom, atribuições na fórmula. Se eu quero saber o indivíduo homozigoto dominante, como já falei para vocês, nesse caso é azão-azão. Para 4 possibilidades, então eu tenho 25%. Então, pessoal, a análise da primeira lei de Mendel, ela se torna fundamental para você avançar em estudos posteriores. Mas uma coisa é certa, geralmente na primeira lei de Mendel, você trabalha apenas com um par de letras, tá certo? Enquanto a segunda lei de Mendel, que vamos ver posteriormente, no futuro, ela trabalha com 2 pares de letras. Mas se você entender muito bem a primeira lei de Mendel, você está preparado para os desafios posteriores. Já que, por exemplo, em universidades estaduais, por exemplo, como a Universidade Estadual de Ceará, por exemplo, entre outras, elas trabalham muito a base da primeira lei de Mendel. E até para o próprio Enem, eles gostam muito que você resolva questões mais fundamentadas do que mais
necessariamente avançadas, porque as questões mais essenciais e mais básicas, elas contam mais na pontuação do que necessariamente as questões mais avançadas, que têm menos fundamento. Tá? Aqui na sequência, nós temos novamente a sequência de um problema, claro, do casal heterozigoto, e ele quer saber a probabilidade de uma criança nascer com o genótipo heterozigoto, né? Detalhe, pessoal, aqui tem heterozigoto dominante. Essa palavra, geralmente, ela não costuma vir acompanhando, porque todo heterozigoto tem um gene dominante. Então, não tem heterozigoto necessariamente dominante e recessivo. O heterozigoto, ele sempre vem acompanhado de um gene dominante e de um gene recessivo. Então, a probabilidade de vir um indivíduo heterozigoto, já que a gente olhando no quadro aqui, são 2 heterozigotos, então são 2 possibilidades entre 4 possibilidades. Ou seja, fica 2 sobre 4, ou simplificando o meio, que é a metade, ou 50%.